Amanhã, os médicos do Rio Grande do Norte participam de uma manifestação contra os abusos cometidos pelos planos e seguros de saúde. Para falar sobre essa mobilização, eu converso agora com Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite. Que tipo de abuso é esse que os planos de saúde e seguros de saúde praticam? Olha, o principal deles diz respeito a uma exploração descabida da mão de obra. Há uma relação entre os médicos e os pacientes e o plano se colocou no meio dessa relação. E nem agrada aos médicos e nem cumpre suas obrigações com os usuários. Há uma exploração profunda da mão de obra. Recentemente está sendo divulgado pela imprensa a compra de um grande plano de saúde nacional de uma operadora por uma rede americana que mostra exatamente a desvalorização da mão de obra local. Quando vem uma empresa de fora para comprar uma operadora local, isso significa que a mão de obra está no fundo do poço, ou seja, barata demais. Por outro lado, o compromisso com os usuários. Os planos limitam os procedimentos, não dão os direitos garantidos pelos contratos, limitam dias de internamento, vagas em UTIs, órteses e próteses, etc. É preciso pôr ordem no sistema. Para que talvez as pessoas não entendam em casa, muita gente tem plano de saúde, mas não sabe como é que funciona a relação do profissional médico com o plano de saúde. Como é que se dá? De que forma o médico recebe pela consulta que ele presta ao usuário, que paga mensalmente, claro, a sua contribuição ao plano de saúde. Como é que funciona isso, doutor Geraldo? É verdade. A maioria da relação, a maior parte da relação, ela é feita por procedimento. Ou seja, o médico fica à disposição para consultas, cirurgias, anestesias ou exames que sejam oferecidos pelos planos. Não é remunerado por isso, não tem uma carteira assinada, não tem garantias trabalhistas, o que a nosso ver é uma aberração, né? Então, muitas vezes o médico está à noite à disposição daquele plano de saúde. Se for chamado para alguma intercorrência, ele recebe. Se não for chamado, ele trabalhou de graça, passou a sua noite de graça. E mesmo os procedimentos que são pagos em valores que inviabilizam atualmente a prática. Uma consulta natal no Rio Grande do Norte, ela gira em média de R$30 a R$45. Para qualquer especialidade? Para qualquer especialidade, de R$30 a R$45. Se nós formos comparar com outras atividades, às vezes de técnico de nível elementar ou técnico de nível médio, quer dizer, o conserto de um computador, uma visita para consertar um computador ou um conserto de uma torneira, nós vamos ver que a consulta está profundamente desvalorizada. E não só a questão de desvalorizada, inviabilizando o funcionamento dos consultórios. Daí o fechamento de consultórios de pediatria, neurologistas, reumatologistas, neurocirurgiões, deixando de atender os planos de saúde, porque os valores não permitem a sua sobrevivência. Então seria mais prático hoje para o médico e mais rentável atender de forma particular na sua clínica sem estar ligado a um plano de saúde? Diante da realidade? Sim, pelo seguinte, porque você atendendo particular, cobrando um preço mínimo de uma consulta que deveria ser hoje de R$80, se você for comparar é o que os planos pagam por 3 consultas, com direito a um retorno ainda, você vai ver que o médico trabalharia bem menos, ofereceria um serviço de melhor qualidade e, na verdade, estaria com a relação direta com o seu paciente. Agora, diga-se a verdade, na circunstância atual em que está montada a economia brasileira e a saúde brasileira, os planos são uma realidade, que nem a sociedade tem como abrir mão deles, nem a classe médica, porque são mais ou menos 50 milhões de usuários que são atendidos por esses planos e cerca de 170 mil médicos que prestam serviços a essas operadoras. Doutor Geraldo, diante dessa primeira pergunta que eu fiz ao senhor e da resposta, eu precisaria perguntar o seguinte, porque em muitas situações o usuário do plano de saúde liga para um consultório médico para marcar a consulta, essa consulta só pode ser marcada para daqui 2, 3 meses, e quando você se dispõe a pagar a consulta em cash, a consulta pode ser feita com um prazo menor. O primeiro fato é que a dificuldade de marcação de consulta que acontece é pela limitação da rede. Os planos de saúde não querem ter uma rede muito aberta, porque eles argumentam que aumenta os seus custos, as suas despesas. Quanto a esta questão de você procurar o atendimento por um plano e não ter vaga naquele dia, e se particular tem, o médico, na verdade, tem autonomia para definir horários que atenderia aquele plano, né? Por exemplo, determinado plano eu atendo dia de segunda, terça e quarta, porque o contrato que é celebrado com o plano, ele prevê quais horários você estará disponível para esse atendimento. Então, apesar do paciente reclamar e não entender bem essa relação,
ela existe dessa forma. O médico pode estabelecer os horários no seu consultório que estará à disposição para atender aquele Doutor plano. Geraldo, uma última pergunta, nosso tempo está terminando. A mobilização, horário, local, como é que vai ser feito? Bem, 9 horas aqui em frente à Assembleia, na Praça dos Três Poderes, uma manifestação para esclarecer a sociedade e dizer que nós estamos ao lado dela, dos usuários de plano de saúde, contra os abusos, para que os contratos sejam respeitados e ela receba o atendimento que lhe é garantido contratualmente e que o médico quer prestar. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, muito obrigado pelas informações. Obrigado. E o Jornal da Assembleia, a segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite, obrigado pela companhia, a gente volta amanhã.